Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Não se esqueça de dar um gostei, um curtir para a página Mercado Futuro. Se vocês quiserem, a página do programa está no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no LinkedIn, enfim, nas principais redes. E aí, quando eu vejo que alguém deu um like lá, um gostei, eu fico tão sorridente, tão feliz. Então dê o seu like lá. Outro dia que eu fiz um programa sem entrevistado aqui, eu fiz uma pequena análise como eu vejo esse enorme mercado de café. Aí eu falei para vocês o seguinte, vou repetir, o primeiro entrevistado hoje é um líder do setor cafeiro. Segundo as organizações internacionais do café, a OIC lá, ou AICO, como quiser, o consumo de café no mundo cresce 1,5% a 2% ao ano. São milhões de sacas isso. O consumo brasileiro está crescendo assustadoramente, já está em mais de 20 milhões de sacas por ano. A indústria de torrefação brasileira e mundial também não tem que se queixar, estão felizes da vida. O consumo aumentando e tal. O pessoal que faz café de monodose, a indústria faz, feliz da vida. A Starbucks, que o produto que ela mais compra é leite, não é café, mas é tido como uma cafeteria, pelo menos as que eu passo em frente, estão sempre lotadas. Não é aquele café que eu tomo, mas é café misturado com muita coisa. O único lugar de onde vem reclamação é do setor produtivo. Então, eu acho que tem alguma coisa errada no setor produtivo. É isso. É por aí que nós vamos começar, eu vou começar a conversar com o presidente da Sincal, que é a Associação dos Cafeicultores do Brasil, meu amigo Armando Matiero. Você está rindo. Mas são vocês que se queixam, cara. Tá todo mundo feliz na vida aí. É isso mesmo? Boa tarde, Raef, boa tarde, senhores cafeicultores e demais. Nós sustentamos todos esses que estão satisfeitos. É o fato. Vocês vendem barato para eles ganharem dinheiro. Tem um monte de caranguejo, tá certo? Tem um caranguejo, mestre, e atrás tem um monte de caranguejo. Você conhece a história do tico-tico? Não. Você não conhece a história do tico-tico, não? O tico-tico, ele alimenta. Ele é um pássaro pequeno e ele faz um ninho muito bem elaborado, lindíssimo ninho do tico-tico. Um pássaro que dá no campo. E o chupim vai lá. O chupim vai lá e faz o ninho e coloca lá 8, 10 ovos. O tico-tico choca aqueles chupins e depois ele é um passarinho pequeno. O tico-tico, o chupim, é um pássaro grande, preto, tipo de um pássaro preto mesmo. Fica aquele bando de chupim correndo em cima do tico-tico. Então o cafeicultor é o tico-tico e aquele bando de filhote preto é os demais que você falou aí. Essa é a história. O tico-tico é um coitado, o resto é um bando de chupim. E é o cafeicultor, ele está sendo chupinzado, como se pode usar esse termo, ok? Inventa agora. Eu te inventei agora, pronto, fica valendo, né? Não, mas a maneira como o Brasil vende café é igual há 200 anos, não é? Lamentável, né? E o mundo já mudou bastante, né? O mundo mudou, um absurdo. Nós estamos vendendo café abaixo do custo real, tá certo? O preço mínimo foi colocado ridículo, R$ 362 a saca, acabou de aprovar agora nesse mês de fevereiro. Nós ficamos decepcionados, porque a gente pensava, nós tivemos com a ministra Tereza Cristina lá, eu e o Marcos Jacó, pedindo para que ela se analisasse essa situação da cafeicultura, e ela soltou um preço mínimo ridículo e acabou de estar estrangulando o mercado. Então o que está acontecendo? Nós não temos mais organismos que representam a cafeicultura, Rash. Ou você acha que tem? Não sei. Tem o CDPC ainda? Serve para que o CDPC? Não sei. Serve para o Aguinaldo levantar a bola para o Natan chutar. E fazer lobby para pegar dinheiro do Funcafé. O dinheiro do Funcafé deveria ir para os cafeicultores. Vai para a BIC, vai para a BICS. Ô, gente, tem um pouco de paciência, deixa o dinheiro com os cafeicultores, então eles estão produzindo aquilo que o resto falou no começo. Aí os exportadores fazem o mesmo. Então aquilo ali é um jogo de compadrio, tá certo? O CNC que nos representaria, mas não representa nada. Então, Ash, a OIC, você acabou de falar agora há pouco antes de começar, a OIC, Organização Internacional do Café,
também não nos representa. Então nós estamos sem representatividade. Qual é a tônica da Sincal? Fazer a OCafé, Organização dos Países Produtores de Café, que ela possa ter autonomia de gerir políticas de café. Porque se depender de governo, se depender do CNC, se depender das nossas entidades, do Ministério e tudo mais, nós estamos vendo que não tem mais, o poço não tem mais fundo, né? Então, precisa acabar com essas entidades, não serve para nada praticamente, desculpa a expressão. Talvez a OEC serve um pouco para fazer algumas estatísticas e discutir algumas coisas, mas o budget é tão pequeno, não dá para fazer marketing. O CNC já era, está mofado, antigo, né? O Ministério da Agricultura fica cooptado por esses homens. Então a política está totalmente errônea, né? Então vamos criar o OCafé, Organização dos Países Produtores de Café. Nós já estamos falando isso, falamos isso lá em Medellín, falamos no México, reunimos 26 países no México que estão dispostos a fazer. Precisamos fazer. E ter regras. Ninguém quer fazer aqui um cartel. Nós queremos fazer uma organização e que os preços sejam condizentes para poder sustentar a cadeia de café. Principalmente os produtores, porque a cadeia está sendo sustentada pelos produtores. E fazer os produtores ganhar um pouco de dinheiro, o resto não tem lógica. O que essa coisa do preço, como é que você encara isso? Com manipulação ou como a oferta está boa? Manipulação. Manipulação. Eu vou dizer uma coisa. O mercado hoje tem café, nos Estados Unidos tem por volta de 6 milhões de sacas, na Europa por volta aí de 14, 15 milhões. Aí os outros países da mão para a boca, muito pouco café. Então tem no mundo, o Brasil tem um pouco de estoque aqui, não sabemos mais ou menos quanto, porque escondem. Vamos dizer que tenha 25 milhões de sacas de café. Somando total dos estoques, ok? O que representa isso, Resch? 2 meses de consumo? Não tem estoque nenhum. Tudo é manipulado. Hoje tem 5 ou 6 compradores de café, que são os grandes oligopólios que estão lá na Suíça, e 3 milhões de produtores a nível mundial. 25 milhões de famílias passando necessidade. Olha, por isso nós queremos fazer a Organização dos Países Produtores de Café, que é a OCafé, para poder regular isso. Vê só, Resch, como tem as correntes humanas estão sendo dia a dia aumentando, porque saem dos locais pobres e vão para o local rico. Aí fica o Trump, desesperado para fazer cercar as divisas, fazer um muro, tal, que o tempo todo está falando isso. Basta lembrar o Trump paga um pouquinho mais no café, que o pessoal da América Central não vai invadir os Estados Unidos, porque grande parte das invasões, das migrações, as correntes humanas, são oriundos da América Central. Honduras, Nicarágua, El Salvador, estão passando apertado, passando necessidade. Qual é o principal produto deles? Café. Não tem preço, eles vão onde tem comida, onde tem condições de vida. E estão invadindo os Estados Unidos. O que fica mais barato para os Estados Unidos? Melhorar um pouco o preço do café e manter esses homens nos locais que eles estão, ou ficar cercando os Estados Unidos com cerca? É a mesma coisa está na Europa. É a mesma coisa. Essas correntes migratórias são em decorrência ao preço baixo do café. Além do que, olha, todo dia sai notícia. Peru vai plantar mais cocaína porque dá mais dinheiro para o café. Colômbia vai plantar mais cocaína porque dá mais dinheiro no café. Senhores, eu penso que essas grandes autoridades, esses grandes homens têm que falar a respeito disso. Então vamos substituir o café, que é um alimento, só traz benefícios para a população, por algo que intoxica, que mata, que provoca tanto barbarismo no mundo, que são as drogas. Está faltando visão, está faltando consciência humana. E aí também, pode falar, meu amigo. Eu pedi um intervalo. Você pediu um intervalo? Não, vou pedir um intervalo. Pode pedir. O senhor que manda o programa, hein? Não, aqui meu entrevistado aqui manda. Não, eu ia te fazer uma pergunta, mas vou fazer depois do intervalo. Eu converso com o presidente do Sincal, Associação dos Cafeicultores do Brasil, está defendendo uma tela aqui, defendendo uma criação. Nós já tivemos aí num passado não muito distante, Isso. Associação dos Países Produtores de Café, APPC, acho. Foi? Foi. Mas já a gente volta. Vamos usar um intervalo, eu volto já. Ok. Estou de volta ao programa Mercado Futuro. Converso com o presidente da Sincal, Armando Matiello. Antes ele estava falando aí, defendendo a criação de uma entidade. Eu vou provocar um entidade pouco. é o Café, vamos guardar o nome, hein? O Café. Isso. Organização. Dos países produtores de café. É que nem é o PEP.
Organização dos claro, países tem que produtores de ser. petróleo. Senão estava vendendo petróleo a $3 lá, bebendo Mas leite. eles não conseguem vender a 100. Não, mas eles estão vendendo a conta a 30, 40, chegaram a vender a 90. Então estava vendendo a $3 quando eles inventaram a OPEP, tá certo? E estava bebendo leite de camela, tá certo? Não de camelo, não sei se é camelo, né? Mas é da fêmea do camelo. E estavam limpando as fezes dos camelos lá no deserto e morando debaixo de tenda. Aí inventaram a OPEP. Viu o que virou os países árabes? É isso? Não, claro, tem que ter regras no mercado. Eles têm regras. Mas eles também reclamam de preço, eles não conseguem levar o preço. Mas porque tem uma certa jogada aí. Mas de repente, quando as coisas tumultuam, se reúnem, já fizeram cada jogada interessante. E construíram aqueles países riquíssimos. Hoje eles estão muito bem em situação. Muito bem em situação. Por quê? Porque criaram uma organização. E o segundo produto depois do petróleo é o café. Por que não tem o café? Porque tem o OPEP, por que não tem o café? Tem que ter organizações com regras, Resto. Esse é o ponto. O negócio é o seguinte, quem quer comprar café, acha café. Tem café. Tem, claro. Não falta café no mundo. Não. E como é que vocês acham que vocês vão forçar? A Bolsa de Nova York é especulativa? Ela é rentista. Ela só tem especulador. Aquilo ali é um cartel para ganhar dinheiro. Grandes especuladores. Quantos cafeicultores você acha que tem na Bolsa de Nova York? É mínimo. Aquilo ali para 4, 5 grandes grupos oligopólios. Que aquilo ali é manipulado através dos algoritmos. Tá? Tem 4, 5 compradores, hoje que mandam no mercado. Completamente ao contrário do que era uma década, 2 décadas atrás. Esses 4, 5 manipulam. Tem lá verdadeiros expertise nos computadores, mexe com os algoritmos, mexe com a bolsa, fala o que quer. A bolsa não serve mais como base. Não tem lógica. Até o nosso amigo lá da Colômbia, que você comentou comigo antes, tinha razão. Ele veio e piscou o olho para o Brasil. Vamos. Teve aqui em agosto do ano passado, reuniu o Ministério da Agricultura, reuniu com o CNC, reuniu com essas entidades amorfas. E não aproveitaram a chance que o Roberto Velez deu para se criar, para sair da Bolsa de Nova York. E aí ele seria o ponto básico da gente criar a OCafé. Nós estamos falando com os países, dos outros países do mundo, reunimos com 26 países lá no México. Eles querem criar uma organização. Ok? Precisa. Não tem lógica. E precisa ter dinheiro também, porque senão não, nós temos que criar uma organização que tenha o aspecto também governamental envolvido. Não podemos criar uma organização tipo Sincal, que tem uma entidade com o CNPJ. Tem que ter envolvimento, Itamaraty, nós vamos ter que trabalhar muito bem tudo isso e trabalhar com os países. Inclusive, estamos falando com os políticos aqui no Brasil, com diversos políticos brasileiros que têm apoiado o pessoal ligado ao café. Eles apoiam. Eu tenho falado direto com diversos deputados federais, até com senadores, tá certo? E nós vamos agora, eu vou procurar pessoas em Brasília dentro das próximas semanas, para a gente começar a entabular isso, tá? O café, ela vai existir? Vai. Quando? Nós estamos ainda taxiando, né? Daqui a pouco vamos pegar um voo aí de 900 km por hora, mas nós estamos taxiando no momento. Mas nós vamos chegar lá, e precisamos chegar lá, fácil e necessário. Você tem ideia de onde vai funcionar o café? Nós pensamos aqui no Brasil. O Brasil tem 35% do mercado e deveria não fazer aqui mesmo, o resto. O Brasil não, sabe por que eu estou te falando? Isso é um detalhe, mas é legal. Quando o Nestor Iorio era presidente da OIC, ele teve comigo aqui. Nestor colombiano lá, embaixador. Isso. E ele me disse que ele tinha tentado tirar a OIC de Londres e levar para... Colômbia. Não, levar para Espanha ou Portugal, não sei. E, rapaz, o governo do Reino Unido mais esperneou, não deixou de jeito nenhum. Por isso que eu te perguntei onde é que você quer fazer, porque... vamos fazer aqui no Brasil. Os europeus querem tudo na mão deles, porque o Brasil é o maior produtor, agora vai largar na mão deles. Tá certo? Eu acho que a OIC nem devia ser em Londres, caríssimo. Tem um budget de 5 milhões de dólares que não serve para nada, só serve para fazer reuniões no Quênia, para passear para lá, para cá e tal, fazer algumas estatísticas. Eu tenho cometido alguns erros, eu falo que não serve para nada. Não é que não serve para nada, está servindo pouco. Vocês vão definir melhor? Sim. Tá certo, né? E aí quando a gente fala de criar ou podia servir mais. Poderia servir mais, o resto. Hoje, de um lado é o comprador, do outro lado é o vendedor, ela fica no meio. Então, quando a gente fala de criar o café, sempre surge essa ideia. Pô, mas aí vocês vão ter um preço melhor? Claro, tem que ter um preço remunerador. Nós estamos vendendo, pra você ter uma ideia, na Cor Internacional do Café, em 83,
vendia-se entre 1,20 e 1,40 dólares por libra-peso. Naquela época, tá certo? Isso há 30 e quantos anos para trás? 35 anos, 35 anos, tá ok? Se você corrigir pela inflação de lá para cá, nós teríamos que estar vendendo café hoje em 3,50, 3,80 dólares por libra-peso. Nós estamos vendendo café a 95 centavos, estamos vendendo a 25% do preço que nós vendíamos nos anos 80. Vê se tem lógica um negócio desse. Não cabe. Ah, mas vai ter desequilíbrio, vai aumentar a oferta, ou o café vai fazer o preço subir. Lógico que tem que fazer o preço subir, estamos entregando de graça. Precisamos que o preço suba, porque senão vai matar os países de fome. Ok, vai aumentar a produção? Vai. Eu não tenho a menor dúvida se nós colocarmos a 3 dólares, 4 dólares, o que passar vai aumentar o plantio. E aí, somente como é aqui que no Brasil. faz? Você sabe quantos por cento do mundo bebe café? 25%. Você lembra que o Brasil jogava com a seleção brasileira com o distintivo do café. O Pelé fazia propaganda de café. Era o café e a mulata, toda aquela história que tinha, não era verdade? O café extremamente divulgado. Era uma propaganda. Sim, propaganda. Hoje tem que ter um plano de marketing para aumentar o consumo de café. Não podemos fazer esse plano de marketing perfeitamente. Nós temos somente 25%. Por que eu vou explicar por que 25%, Resto? Só um exemplo. Os Estados Unidos bebem 24 milhões, 25 milhões. O Brasil bebe mais ou menos 24, 49. A Comunidade Comum Europeia bebe 45 milhões de sacas, são 94. 94 milhões nesses três polos. Quando nós somamos a população desses três polos, a Europa com 520 milhões, Estados Unidos com 360, o Brasil com 220, 210, nós temos aí uma população aproximada nesses três polos de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Bebe 94 milhões de sacas, tá certo? Dá 5,15 quilos por habitante, per capita. Se você multiplicar pela última estatística da ONU, que é 7 milhões e 650 mil habitantes no mundo, daria um potencial total de 650 milhões de sacas de café. 650 milhões de sacas de café. Nós estamos bebendo 160 no mundo, ou seja, estão bebendo 25%. 75% do mundo não bebe café. Mas o mundo inteiro pode beber café? Claro que pode. A Coca-Cola começou em Atlanta, nos Estados Unidos, vendendo numa farmácia. Vendia 9 garrafas de Coca-Cola por dia. A Coca-Cola só não vende em 2 países do mundo, Cuba e Coreia do Norte. Vende em todos os países. Maior consumidor, México, depois dos Estados Unidos. Então, o que ela fez? Marketing. Nós podemos fazer marketing no café? Sim. Podemos fazer o marketing promocional, o marketing institucional. Beba café, institucional. Podemos fazer o marketing do apelo social. Beba café, ajude os cafeicultores da América Central, do Brasil, da África. Você tomando café, você vai trazer riqueza para esses trabalhadores, para esses produtores de café desse país. Esse é o marketing, tá certo? Esse é um argumento forte. Outro argumento, vamos evitar as migrações humanas. Por que os países têm que deixar seus países de origem, ser maltratados nos países do primeiro mundo, né? E diminuindo a pobreza, não vai ter migrações para os Estados Unidos e muito menos para a Europa. Tá ok? Então, a O Café vai organizar tudo isso, porque nós vamos mostrar para o mundo o quanto que nós vamos ter que produzir de café e vamos fazer esse marketing. E se nós consumimos 160, produzimos amanhã, se fizer um bom marketing. O marketing não é só propaganda, hein? Marketing não é só propaganda. Marketing é somatória de tudo. Além do que, por exemplo, café faz bem à saúde. Não citamos isso. O café evita Alzheimer, o café evita, vamos dizer, o alcoolismo, diminui o alcoolismo, o uso de drogas, menor índice de acidentes no trabalho, o café diminui acidentes nas estradas. Então tem uma série de argumentos saudáveis no café. E além do que, o social. Brindar com café ao invés de brindar com álcool. As moças, os rapazes tomando café nas cafeterias, como existe no mundo inteiro, com alegria, com satisfação, porque é um glamour tomar um café. Então você vê que pode ser segmentado em diversos aspectos e fazer um marketing muito forte a nível mundial. E agora vamos ao intervalo. Eu converso com o presidente da Sincal, Associação dos Cafeicultores do Brasil, quer montar aí uma entidade com tentáculos no mundo inteiro, a O Café. Tá certo. Armando Matiello, já voltamos, já.
Ok, estamos no programa Mercado Futuro. Eu converso com o Armando Mattiello, que é o presidente da Associação dos Cafeicultores do Brasil. Está defendendo o Mattiello uma criação de uma entidade de produtores de café. A OIC, International Coffee Organization, ela reúne produtores e compradores. Sim. Qual é a ideia para o café? Só produtor? Só produtores e aumentar a demanda por café, tá certo? Ela pode... Vamos dizer o seguinte, Recha. Nós estávamos falando agora há pouco. 650 milhões de sacos de café pode acontecer se a gente beber 5,15. Eu não estou colocando top. Qual é o top de consumo de café? São os países nórdicos. Tá certo? Finlândia, Noruega, todos os países nórdicos. Suécia, tal. Lá toma 11 quilos. Então eu não ia ser 650 milhões. Porque lá bebe 11 quilos, teria que dobrar. Ia para 1 bilhão de sacas de café, 1 bilhão e 300. Tem que pensar assim, tem que pensar fora da caixa. Se eles bebem, por quê? Saiu aí agora, recentemente, na imprensa, qual o país mais feliz do mundo? Finlândia. Coincidentemente, Finlândia é o país que mais bebe café do mundo, então vamos ser felizes. Certo ou não? Claro. Porque se a Finlândia é o país que mais bebe café... Será que é só por causa de café? Eu acho que tem... Não, tem uma série de coisas. Claro, mas o café ajuda muito. Você entendeu? O café é o propulsor. O resto tem que defender as coisas que a gente está falando. Eu sou um marqueteiro, velho, você sabe disso. Tá certo? Então, vamos beber café. Porque fica mais feliz. Você está vendo que eu estou feliz hoje? Você está vendo? Porque eu bebi muito café. Teve muita reunião. Tive reunião com o César, tive reunião com os chineses lá embaixo, tive reunião com o nosso amigo Puga. Tive diversos, aquilo foi acompanhado de café. E aí você fica assim. Eu fico assim, tudo bom, bem. Você fica pensando, eu estou fazendo uma saca a mais que aquilo lá só vou perdendo dinheiro. Eu tenho que pensar de um jeito de fazer isso para o povo ganhar dinheiro e nós ganharmos dinheiro. Esse é o fato. Mas vocês não pensam que essas coisas de retenção, esse negócio todo, né? Olha, se necessário, até pode regular o fluxo, talvez 5% é mais do que o suficiente. Impulsiona. 5%, nada mais do que isso. Cada país guarda 5% se necessário. Agora, com o desenvolvimento do marketing, a gente fazendo esse trabalho que eu citei agora há pouco, do marketing institucional, do marketing social, do marketing medicinal, porque o café é um produto nutrifarmacêutico. Esse é o ponto, tá certo? Então, com esse marketing, esse conjunto, vai aumentar o consumo, não tem a menor dúvida. Quando um chinês for escutar isso, um indiano, qualquer país do mundo, inclusive um dos países que produzem café, o Vietnã não toma café, produz 30 milhões de sacas. Né? Eles têm que saber que faz bem para a saúde, que tem todas essas características. O consumo vai aumentar, Resch. 25% só do mundo bebe café, 75% não bebe. O que está acontecendo? Tem uma coisa errada. É por isso que as pessoas são todas tristes. Você vê que o mundo está uma tristeza danada, guerra para lá, guerra para cá, tomar café, vai criar uma constelação de alegria, de novos horizontes, com nova inteligência. Olha os trabalhos que o Dr. Darcy Lima fez. Quantos trabalhos nós fizemos, o senhor sabe, o senhor deve ter entrevistado ele no passado aqui, meu amigo, como um grande repórter, mostrando que as crianças que tomavam café eram as crianças mais inteligentes. Né? Então, hoje bebe 3 bilhões de xícaras de café por dia. Certo? 3 bilhões, segundo o Café for Change, do senhor Fernando Morales de la Cruz, que é um jornalista internacional, que nós estamos com parceria com ele, um homem que fornece muitos dados interessantes. Por sinal, um dos únicos que briga pela cafeicultura a nível mundial, pelos cafeicultores, que é o senhor Fernando Morales de la Cruz. Ele citou que bebe 3 bilhões de xícaras. Ou seja, nós no Brasil tomamos 4 xícaras, porque nós tomamos 86 litros de café por habitante no Brasil. Depois da água, o produto mais bebido no Brasil é o café. 86 litros. Né? Então, se você dividir isso aí por 50, 60 ml, uma dose de café, cada pessoa está tomando 4 xícaras de café por dia. Sendo que o mundo toma menos de meio, toma 0,4, 0,3. Estão tomando 10% do que nós tomamos de café. Né? E lá na Finlândia, eles tomam 10 xícaras de café, e aí é o país mais feliz do mundo. Então, a O Café, ela tem que chegar, vamos dizer, atingir um determinado nível de preço. Esse preço é condizente para os produtores e sobra
$1, $2 por saca. Vamos ter $2 por saca para investir em marketing. Se nós temos aí 120 milhões de sacas de exportação, vamos ter 200, 250 milhões de dólares para produzir, para fazer marketing. Aí sim fazemos marketing. Aí nós vamos fazer marketing no Nepal, na China, na Conchinchina, para todo lado, nos países produtores, países consumidores, todos os lados, nós vamos ter dinheiro. Agora, como é que a OEC vai fazer? Ela tem um budget de 5 milhões, fazer o quê? Mal dá para pagar os aluguéis dela lá em Londres, algumas viagens de alguns amigos que fazem por conta da seca, e outros assuntos que você sabe, inerente à OEC. Então, a OEC não representa o setor produtivo. Nós temos que ter uma entidade que representa o setor produtivo acima dessas entidades mofadas aqui no Brasil, tipo CNC e outros mais, para que venha regular isso e diminuir a pobreza a nível mundial. Então, a OCafé, ela vem para criar riqueza. Se nós aumentamos o consumo, nós aumentamos a riqueza dos países produtores, dos cafeicultores, da sociedade de modo geral. Vamos evitar as migrações, que um salvadorenho, um guatemateco, seja mais feliz, certo? Que ele poder ficar lá, não precisa ir lá, migrar para os Estados Unidos, precisar dos coiotes para atravessar as fronteiras, morrerem muitas vezes quando atravessam as fronteiras, sair do seu ambiente normal. Nós temos que pensar um pouco na parte humanitária. O que estão fazendo esses grandes oligopólios? Não estão nem preocupados com a parte humanitária. O que estão pensando esses países? Aí vendem lá a xícara de café dizendo que é certificado. Aí fica atrás de uma taça, um consumidor, esse café é certificado pela UTS, sei lá. Conversa. Vai lá, paga $3 uma xícara de café, $5 uma xícara de café, e um produtor recebe 1,5 centavos, de 300 centavos, que é $3, de 500 centavos, que é $5, o produtor recebe 1,5 centavos. Como nós vamos ficar contente com um negócio desse? Não tem lógica. É totalmente ilógico, é irracional. Vamos criar riqueza para os países que produzem, para os países que vendem, para as cafeterias. Nós estamos pensando em criar riqueza e não criar pobreza. Essa é a filosofia da OCafé. Nosso tempo terminou. Muito obrigado. Deu o recado aí? Deu um recado e nós temos, assim, colocações totalmente fora da caixa, certo ou não? Uhum. Não, eu acho que é por aí, alguma Claro. coisa por aí. Tem Claro. que... Do jeito que tá ruim demais, né? Tá muito ruim. Então tem que se mexer. Tem que se mexer. Bom, esse é o Armando Matiello, presidente do SINCAL, Associação dos Cafeicultores Brasileiros, é isso? Do Brasil. Do Brasil. Bom, Mercado Futuro de segunda a sexta. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau.